Então, em 1982, 83 e finalmente 84, o Brasil começou a participar e implantar esse sistema mundial dessa entidade que transfere mensais de um banco para um outro banco. Fala, jovem, sou o Carlos Henrique, estamos começando mais um Pra Frente Cast. Hoje recebo um grande amigo, um grande parceiro, Nildo, CEO da Exchange. Nildo, muito obrigado pela presença, muito prazer ter você aqui com a gente. Carlos Henrique, muito obrigado, agradeço muito o convite, parabenizo a Frente Corretora por essa iniciativa, já faz parte diário da gente estar acompanhando esse trabalho de vocês e estamos aqui, né, para colaborar e manter esse alto nível do trabalho que vocês estão realizando nessa área. Obrigado mesmo, Nildo. Eu gosto muito de conversar com pessoas que fizeram parte da própria história do câmbio, né? Eu tenho uma origem ali bem peculiar, né? Meu pai trabalhou 42 anos na área de câmbio ali do Citibank e sei que você também é um profissional extremamente relevante para essa área. Você consegue trazer para a gente assim, um pouco de como começou a sua carreira e como que aconteceu essa migração para a criação da própria Exchange, que hoje é esse fenômeno todo que é hoje? Eu trabalho com as atividades ligadas ao câmbio desde a década de 70 até hoje, né? Eu diria para vocês que depois da criação do Banco Central, no final de 1964, isso aí, início de operação em 65, o mercado ele se manteve muito manual, quer dizer, as atividades praticamente eram feitas manualmente até o início da década de 80. Os bancos tinham um custo muito elevado de ter computadores e ter equipamentos. O máximo que se tinha na época eram máquinas de chamado mecanografia, que lembra um pouco máquinas de escrever gigantes, né? Onde até hoje você vê alguns impactos desse trabalho, onde você fazia controles por titulares através de cartolinas que se tinha nessa máquina. Até hoje, nos presentes sistemas de tecnologia de câmbio, você vê esse conceito dessas separações muito similar, só que não na cartolina, mas em arquivos, né? Até o final da década de 1970, o mercado era muito manual. Mesmo os bancos que começaram a desenvolver sistemas, o usuário de câmbio, a pessoa que trabalhava na área de câmbio, ele não tinha acesso aos computadores. Os bancos que tinham sistema, ou desenvolviam internamente, eles faziam formulários onde os funcionários preenchiam manualmente esse formulário e mandavam por uma área do banco centralizadora que redigitava e processava e no outro dia se recebia relatório. Então, esse momento para nós, o computador era uma ficção científica, Sim. ninguém via uma máquina dessa. No início da década de 80, surgiu aqui no Brasil a iniciativa de instalar um sistema de padronização de pagamentos ligados a uma entidade mundial de transferência de ordens de pagamento de mensagens que se chama SWIFT. É uma entidade de um grande impacto no mundo inteiro. Tanto é quando vocês veem que tem conflitos internacionais, muitas vezes uma das sanções contra aquele país é não permitir que seus bancos tenham código SWIFT, possam fazer transações de SWIFT. Então, em 1982, 83 e finalmente 84, o Brasil começou a participar e implantar esse sistema mundial dessa entidade que transfere mensais de um banco para um outro banco. Nesse momento, os bancos tiveram a necessidade de ter em suas áreas de câmbio equipamentos para digitar essas mensagens. Então, foi o primeiro contato que os bancos tiveram das áreas de câmbio com terminais de computador. Mas eram terminais que apenas eram um teclado e um vídeo, totalmente ligados a um computador central. Então, aí foi o primeiro momento de modernização da área de câmbio, onde você eliminava o uso de formulários e começava a utilizar terminais. Ao mesmo tempo, durante a década de 70, houve toda uma crise ligada a questões de petróleo. O Brasil ele passou
a ter problemas em relação a essa crise da década de 70, no final da década de 70 e no início da década de 80. O Banco Central chegou a ter uma dificuldade muito grande de controlar e avaliar as divisas internacionais que ele tinha. Os sistemas que o Banco Central tinha também eram baseados em formulários. Toda vez que um banco fazia uma operação, se mandava uma via do contrato para o Banco Central. E isso demorava 2 meses até para ser processado. Então, o Banco Central ele tinha uma posição atrasada em relação às reservas cambiais, em saber as informações sobre as suas reservas cambiais. Já no início mesmo da década de 80, o Brasil passou por um momento de esgotamento das reservas cambiais, chegando inclusive à moratória. A gente chegou no momento que foi chamado de Setembro Negro, onde o Brasil decretou a moratória e suspendeu pagamentos internacionais, e o Banco Central emitiu a famosa 851, onde os bancos faziam depósitos no Banco Central. Nesse momento, o Banco Central também viu que esse processo muito manual dificultava a gestão das reservas e a gestão dos pagamentos internacionais. E houve uma decisão do Banco Central, em 84, de se desenvolver um sistema onde os bancos pudessem diariamente informar as suas operações de câmbio para que o Banco Central pudesse gerir isso. Isso foi o início do sistema SIS-Bacen, onde hoje você tem vários produtos ligados ao SIS-Bacen, mas naquela época o grande objetivo foi poder controlar os fluxos cambiais, que os relatórios que o Banco Central tinha demoravam muito para ficar pronto. Os bancos também, para atender essas exigências do Banco Central, tiveram que investir em equipamentos para suas áreas de câmbio. Então, a área de câmbio começou também a ter mais equipamentos para poder fornecer informações para o Banco Central. Então, eu diria que, a partir da década de 1980, a gente teve dois movimentos muito fortes, o ligado às comunicações SWIFT, né, e também ligados ao SIS-Bacen. Hoje, os bancos utilizam o SIS-Bacen, mas a origem dele foi essa questão cambial de administrar. Evidentemente, como eu comentei, na década de 80 houve uma dificuldade muito grande em se manter reservas cambiais. Então, o movimento cambial ele não era tão forte. No final da década de 80, o Brasil conseguiu se recuperar e depois, no início da década de 90, Plano Real, cresceu muito o movimento cambial. E, como consequência disso, os bancos também tiveram que desenvolver novas ferramentas para acompanhar esse movimento. O movimento cresceu muito. Uma estratégia muito interessante do Banco Central foi a criação do mercado de câmbio flutuante. Naquela época, muita operação era feita no mercado que a gente chamava de paralelo. O Banco Central permitiu que os bancos operassem nesse segmento com taxas compatíveis com o mercado paralelo. Com isso, houve um esvaziamento do mercado paralelo e essas operações começaram a vir para o mercado oficial. Então, os bancos começaram a ter uma necessidade muito grande de ter sistemas para comportar um movimento muito maior. Nesse momento, a partir de início da década de 90, o movimento cambial e o movimento de comércio exterior cresceu muito, porque houve esses planos econômicos de sucesso e algumas restrições que nós tivemos na década de 80, como a limitação de US$ 1.000 para você viajar e outros tipos de limitação para pagamento de ajuda a estudantes, uma série de atividades, passaram a ser flexibilizadas. Os bancos passaram a poder vender e comprar moeda em valores maiores, quantidades maiores. E com isso, o mercado na década de 90 cresceu muito. Nesse momento, os bancos começaram a ter sistemas de automação muito mais poderosos, mas eu diria que grande parte eram feitos internamente pelos bancos e muitas vezes não se terceirizava esse serviço para uma software house. Na década de 90 também houve a abertura para bancos, de corretoras se converterem em bancos.
Então, se aumentou o número de play. E essas corretoras que tiveram a conversão em bancos, são chamados bancos múltiplos, eles não tinham tanto investimento, não queriam investir tanto em desenvolver internamente sistemas. Então, se começou também, nessa década de 90, a investir em comprar sistemas terceirizados. Então, aí também surgiu a nossa empresa, que é a Exchange Informática, onde a gente começou a atender, basicamente, bancos comerciais que não tinham tanto investimento como os bancos maiores. Com o passar do tempo, bancos maiores também perceberam que era muito interessante comprar soluções prontas, parciais ou totais. Então, a partir da década de 90, com um boom do comércio exterior, plano real, esvaziamento do mercado paralelo, os bancos começaram também a ter interesse em adquirir sistemas terceirizados. Então, a gente entra no ano 2000 com uma característica muito interessante, onde o número de processos de automação começou a crescer muito em decorrência ao aumento do comércio exterior. As nossas reservas cambiais cresceram muito, o Banco Central flexibilizou vários valores, novos players começaram a aparecer no mercado e aí houve vários processos de automação que se evoluíram. A partir de 2011, o Banco Central ele fez um novo processo de modernização da área de câmbio. Só que nesse momento também, isso não foi tão sentido no câmbio, porque durante os anos de 2000 em diante, os bancos também começaram a usar robôs de comunicação com o Banco Central. Então, muitas operações elas não eram mais digitadas manualmente. Então, quando surgiu o processo de modernização, a partir de 2011, houve uma modernização na forma de se comunicar com o Banco Central e em algumas coisas muito interessantes também com o Banco Central, de facilitar alguns registros. Mas o processo de digitação já estava bem moderno nesse momento, em decorrência desses robôs, né, que estão se comunicando com o Banco Central. De 2011 em diante, houve essa modernização do Banco Central. Os bancos, no geral, hoje, eles, em grande parte, quase um volume absoluto, eles preferem adquirir soluções de mercado pronto, onde você atende às legislações do Banco Central, atende às legislações da Câmara de Comércio Internacionais, e existe um grupo voltado a acompanhar mudanças que estão ocorrendo na legislação. Então, no momento atual, existe um mercado muito favorável, né, a esses processos e eliminação de muita atividade manual. Então, hoje a gente chega nesse momento. E nesse momento também, nos últimos 10 anos, apareceram várias formas de fazer pagamentos para o exterior, além da rede SWIFT. Então, hoje você tem um grupo grande de entidades no exterior que conseguem fazer pagamentos com qualidade e segurança, como é a rede SWIFT, a um custo diferente e, às vezes, a uma facilidade maior para a instituição. Então, você tem, além da SWIFT, também alguns mecanismos de pagamento, onde você pode automatizar seus pagamentos através de outras alternativas. Ok? E, com o passar do tempo, existe uma evolução muito grande, uma preocupação muito grande com a prevenção à lavagem de dinheiro e ao terrorismo internacional e tudo ligado a essas questões. As áreas de banco, de controle, de câmbio ficaram cada vez mais preocupadas com isso, e hoje existe uma interligação enorme entre os sistemas de banco de câmbio com os sistemas de prevenção, para detectar, para ver concentração de pagamentos, para verificar contrapartes, para verificar o registro nas áreas do governo de emissão de documentos permitindo exportar ou de importar do INPE, DUI. Então, hoje os sistemas, além de fazer o serviço ligado à comunicação com o Banco Central, ele também tem uma função muito importante ligado a essa questão de prevenção. Além disso,
eu diria que, recentemente, né, houve a nova lei cambial. Essa nova lei cambial, ela trouxe um fortalecimento a alguns conceitos que, apesar de estar sendo aplicado, eram restritos em alguns tipos de operações, né? Um deles foi a aglutinação de uma série de operações em um contrato só ou poucos contratos. Então, com essa ampliação das possibilidades de aglutinação, hoje o mercado consegue operar com volumes muito grandes, e o processamento teve uma redução muito interessante de custos. A gente já fazia aglutinação com operações ligadas a turismo, então o mecanismo em si era muito conhecido. Nessa mudança, que é chamada de marco cambial, que recentemente a gente comemorou 500 dias, né, ele permitiu uma ampliação muito grande desse processo de aglutinação em outros tipos de operações que são chamados de FX, mas que é um mecanismo também já conhecido, onde isso foi ampliado. A grande dificuldade que hoje você tem em ter um processo de automação enorme na área cambial é que existe uma série de condições e de regulamentos da área tributária brasileira que, apesar de haver uma flexibilização do tipo, o cliente pode escolher o código de natureza da sua operação, o banco, por ser corresponsável em questões tributárias, ele continua, em geral, avaliando a documentação para avaliar se a codificação foi feita corretamente. Então, houve um grande avanço na parte cambial, mas a questão tributária, ela não acompanhou até agora, né, essas mudanças que ocorreram. Então, um dos itens que ainda se mantém é não você não pode fazer operações com compensação cambial. Então, os bancos continuam preocupados em avaliar documento para que isso não ocorra. Então, existe toda ainda uma preocupação muito grande, e isso já é uma grande evolução, e a gente aguarda, talvez, no futuro, que haja uma evolução em relação a isso, né? E também um grande avanço seria, apesar da legislação permitir, o Banco Central, em determinado momento, permitir a abertura de contas em moedas estrangeiras no país, né? Então, hoje, todo esse mecanismo das contas internacionais, eles ocorrem em instituições fora do Brasil, em Cayman, em Nassau, em Luxemburgo. E tudo isso ocorre através dessas contas internacionais, né, que os bancos estão montando. Mas seria um grande avanço se essas contas fossem aqui no Brasil, não fossem lá fora, né? Então, isso é uma coisa, que é um artigo que existe na legislação, mas que o Banco Central ainda poderá, a curto ou médio prazo, vai depender das análises dele, de poder depois introduzir isso no mercado brasileiro. A legislação do marco cambial, ela é muito interessante, mas existe agora uma série de coisas que o Banco Central poderá definir, regulamentar, que ainda vamos estar aguardando, e quando ocorrer vai ser um movimento muito grande. Aí sim eu vejo mudanças muito grandes no mercado cambial. Principalmente essa questão das contas de moeda estrangeira, de você poder fazer investimento em moeda estrangeira no Brasil, e também essas questões ligadas a questões tributárias, até em relação à compensação cambial. Fazendo um resumo, né, Carlos, basicamente foi feita toda essa evolução desde o processo manual, que começou já no século passado, né, até o momento atual, e aí, ainda hoje a gente continua com alguns conceitos dessa época, né? Essas questões de contas no exterior, de não ter conta no Brasil. Então, ainda se mantém algumas coisas. Havendo uma mudança nisso, sem dúvida, a gente pode dizer que vai haver uma grande mudança da forma que o mercado cambial é. Ah, com certeza, né? Eu fico até extremamente pensativo e bem boca aberta, assim, ouvindo você
contar toda a questão da história do câmbio, exatamente porque remete à história da minha própria família, do meu próprio pai, né, de ter trabalhado tantos anos na área cambial, né? Eu lembro que o meu primeiro emprego foi numa corretora de câmbio, e eu lembro que, como office boy, eu tinha que entregar aqueles papéis, né, mimeografados, que eu precisava da assinatura manual. Então, assim, uma assinatura demorava, às vezes, horas para eu ir lá buscar da pessoa. Às vezes ela não estava, demorava dias. E hoje a gente já tem uma evolução de que nenhum contrato cambial já é mais necessário, né? Então, eu vejo uma grande evolução em termos de tecnologia, em termos de estrutura mesmo, né? Eu, quando ouço a história da Change e tenho muito orgulho de fazer parte do time frente, exatamente pelo fato de termos a parceria com a Exchange, exatamente porque toda essa tecnologia de suporte que, como você bem destacou, é necessário, é algo que, uma vez eu contratando a Change, uma vez a Change sendo a minha parceira, eu não preciso esquentar a cabeça como corretor, né? E é um dos pontos que a gente sempre leva para os nossos parceiros, que é exatamente isso, né? Dependendo da forma como ele vai utilizar, por exemplo, uma plataforma white label, ele não vai ter que esquentar literalmente a cabeça dele com algumas das atividades de back-office que serão realizadas pelo time da frente, algumas de forma manual, mas muitas delas utilizando as soluções tecnológicas da Exchange, né? Então, isso para mim é um motivo de muito orgulho, eu sempre vou te agradecer em relação a isso, né? Quando a gente cai hoje, já no momento mais presente, qual que é a sua visão, a sua percepção em relação aos modelos de atuação entre corretoras, o próprio banco, os corretores de instituições financeiras em relação ao câmbio? O que você vê, qual é o momento presente deles, assim, né? O que eles estão notando, o que eles estão ali se estruturando, né? Comparando, obviamente, com a tecnologia do passado. Hoje os bancos e as corretoras, elas, principalmente as principais corretoras, né, elas estão com o mesmo sistema que, por exemplo, nós oferecemos. Então, em termos tecnológicos, você tem a mesma condição técnica de atuar em relação aos 3, 4 maiores bancos do Brasil. Ao mesmo tempo, a gente percebe que o serviço que uma corretora presta é muito mais perto do cliente, né? Eu particularmente sinto isso. Evidentemente, tem bancos muito grandes que também prestam serviços muito bacanas, muito relevantes. Mas eu sinto que o mercado de corretora, que começou no passado muito ligado à intermediação, e depois, principalmente nessa parte da década de 90 e 2000, a corretora passou a ter uma importância muito grande no mercado. Ele presta um serviço muito de perto junto ao cliente, né? A gente não pode também esquecer que muitos bancos começaram a centralizar muito, ou em São Paulo, ou em outra região. E muitas vezes a corretora está muito naquele estado, naquela cidade, você consegue falar com a pessoa, né? Então, o trabalho da corretora, em termos tecnológicos, hoje praticamente é igual a um banco. Existem bancos lá fora abrindo contas em moeda estrangeira para as corretoras, você consegue até fazer pagamentos, ter uma rede SWIFT, você tem também do outro lado as mesmas obrigações muitas vezes de um banco, entendeu? Você tem que fazer um trabalho de prevenção à lavagem, um trabalho de acompanhamento de conhecer o cliente do mesmo nível. Então, eu particularmente eu faço minhas operações diretamente em corretora, não faço, às vezes faço também em banco, não sinto uma diferença e nem em relação aos nossos produtos, né? Nenhuma diferença onde você pode operar. Evidentemente, o investimento que as corretoras estão tendo, né, em aumentar a qualidade, em ter o selo, por exemplo, da Abracan, que eu acho que é uma entidade fantástica também, é uma coisa muito boa, né, onde denota, né, cada vez mais o nível de qualidade da entidade corretora, né, que sem dúvida no mercado cambial hoje oferece, principalmente nas operações prontas, né, e em outros produtos, uma forma muito eficiente de pagamentos, de recebimentos no mercado. Sem dúvida, se a gente comparar há 15 anos atrás, vocês estão para e passo com a atividade bancária.
Ah, com certeza, né? Eu acho que é como bem destacado pelo meu amigo Nildo, né? O sistema operacional é o mesmo dos grandes bancos do mercado e aquilo que se difere de forma bem mais gritante, vamos dizer assim, é a proximidade de uma corretora de câmbio comparado com um banco, né? Então, eu acho que é esse tipo de atendimento, esse tipo de percepção que a frente corretora cada vez mais quer através dos seus parceiros, ter um relacionamento próximo a eles de longo prazo. Então, é isso que a gente preza cada vez mais, né? Fico muito contente em ouvir a sua fala, meu amigo. Quando a gente para usando toda a sua experiência, né, tudo aquilo que aconteceu no mercado cambial, hoje como que estão se posicionando os grandes players, quando você olha, por exemplo, para o futuro, o que você tende a observar de tendências, né? Você tocou num ponto que eu tendo a achar que cada vez menos teremos operações cambiais e passaremos a ter operações de pagamentos, né? Sendo eles um deles o pagamento através da operação cambial, mas feito ali por instituições financeiras. Qual que é a sua percepção de futuro, né? A gente conversou aqui sobre o passado, mais ou menos sobre o presente. O que você vê de futuro das instituições financeiras que atuam no mercado cambial? Em questão dos pagamentos, eu acho que a velocidade dos pagamentos está sofrendo um boom, né? Você está fazendo pagamentos numa velocidade muito rápida. Agora, o que está sendo mantido, principalmente para as entidades, para bancos e corretoras do nível de qualidade como a frente corretora, é se manter os mesmos controles de PLD, de análise do cliente, da análise da contraparte, de vários tipos de avaliações, né, para ter certeza do pagamento ter um fundamento em prevenção, fundamento documental. Então, o que a gente vai ver para o futuro é um aumento muito grande na velocidade, né? E como eu comentei na primeira parte, existem agora outras entidades que fazem pagamentos lá fora de alta qualidade também, onde você vai conseguir fazer pagamentos muito rápidos. Eu não vou usar a palavra instantâneo, mas é o que muita gente também quer. Mas ao mesmo tempo que ele seja instantâneo, os bancos, a frente, outras do mesmo nível, todos estão seguindo e vão seguir os mesmos critérios de uma operação que esteja conduzida hoje, Ah, de fundamento econômico, fundamento documental, de análise de contrapartes, para você ter uma certeza de tudo que está acontecendo, né, esteja de acordo com as normas e as boas práticas, né, de mercado. Vejo também que cada vez mais o cliente ele vai ser um cliente que quer acessar o banco, a corretora de uma forma mais digital, né? Eu acho que aquele movimento que houve no início da década de 80, 90 e 2000, de você ir em lojinhas, comprar dólar papel, euro papel, eles vão diminuir, até porque muitas vezes quando você vai utilizar papel fora do Brasil, muitas vezes a entidade prefere receber em cartão, sim. quer receber por uma outra forma de pagamento, então isso diminui muito, né? Até por questões de segurança, você movimentar recursos em espécie. Então, sem dúvida, os meios de pagamento eles sofrem um pouco essas mudanças, eu acho positivo. Eu, quando comecei a trabalhar nesse ramo, se fazia um documento que poucos de vocês já ouviram falar, que era o travel check, né? Então, hoje em dia, é raro alguém, talvez no futuro alguém vai ver isso no museu, mas então você tem que estar moderno e ter essa preocupação, né? O cliente ele quer respostas rápidas, ele quer ter uma comunicação com a instituição de uma forma mais eletrônica, mas também agrada o cliente muitas vezes poder falar com uma pessoa, tentar resolver algum problema, né? Então, se você conseguiu juntar a automação com essa parte humana, onde o cliente se sente, né, confortável em lidar com você, que você esteja dando um suporte para ele, você tem o segredo do sucesso, né? Então, com o aumento até que eu comentei das reservas cambiais no Brasil, o número de operações vai crescendo muito, né? Quer dizer, existe maior liberdade para pagamentos, para importações, né? E ao mesmo tempo você vai ter um movimento de exportações,
porque você acaba importando matéria-prima, acaba exportando. Então, o mercado ele tende a crescer muito, né? Ele está muito inserido, né, no mercado internacional. Hoje, o Brasil tem todo tipo de tecnologia, né? Uma pergunta também me fazem, né? Existem várias empresas lá fora de tecnologia, principalmente ligada a comércio internacional, e aqui no Brasil praticamente são poucas que trabalham com isso. Eu vejo que o Brasil é muito difícil, muitas vezes, uma empresa de software internacional entrar. O mercado brasileiro ele tem particularidades muito grandes, assim, principalmente a questão tributária, ah, e questões também de regulamento de Banco Central, né? Então, eu vejo que aos poucos, né, o Banco Central também está tentando transformar o mercado com um aspecto mais internacional. Talvez lá no futuro a gente até sofra concorrência, Carlos, de outras empresas lá fora. Mas eu acho que existe uma tendência. Agora, o ano que vem, né, o Banco Central eh, vai estar implantado o IFRS 9, né, que é a Resolução 4966 também. A gente passa, no mundo contábil, está com um processo muito mais parecido com os demais países do mundo. Então a gente está ficando cada vez mais perto dos maiores, melhores modelos internacionais, né? E vem concorrência. Então a Exchange também está cada vez mais procurando melhorar, procurando também trazer para o cliente o melhor custo-benefício, não é? Porque vai vir também. Então existe toda uma tendência também do Banco Central de modernizar, de deixar mais parecido com o mercado internacional. Não, muito. Eu fico muito contente, já digo de passagem, pode vir a empresa que for, sempre seremos exchange, Obrigado. né? Como a gente sempre destaca, a gente preza pelos relacionamentos de longo prazo, vocês sempre estiveram conosco, né? Apoiando a Frente Corretora em diversos momentos, em diversas fases, e a gente nunca esquece de todo o apoio e suporte que vocês sempre nos deram, né? Então, eu fico muito grato de ter hoje você aqui com a gente, destacando isso. Ao longo dos últimos casts que a gente acabou fazendo, muitas pessoas comentaram que elas gostariam de ouvir um pouco mais sobre a questão da história do próprio câmbio, né? Como que começou, o que aconteceu. E hoje aqui eu tive o prazer, incrível oportunidade de ter você aqui explicando exatamente isso que era uma lacuna do nosso cast até esse momento, né? Infelizmente o nosso tempo acabou, né? Estamos chegando ao final. Eu queria deixar aqui um momento aberto para você fazer as suas últimas considerações, tanto em relação à questão do mercado cambial, quanto em relação à exchange. Fique 100% à vontade, meu amigo, faça, né, comente o que você achar que para esse momento é o ideal. Fique à vontade. Eu agradeço a você, a Daniela, a alta diretoria da frente, parabenizo, né, sem dúvida a iniciativa e sem dúvida eu enxergo em vocês assim a instituição financeira, né, é onde eu, para mim, a instituição financeira tanto faz banco, corretora, Sim. com realmente com uma visão de futuro, né? Eu acho que vocês estão alguns passos na frente, até por ser uma instituição mais nova, mais moderna, vocês têm mais facilidade de se movimentar, de vocês se mudarem, né, com a reação em relação ao mercado do que outras instituições, né? Então eu fico muito contente, eu aproveito para agradecer então, o convite e deixar em aberto. A gente sempre está à disposição, né? São muitos anos que a gente trabalha com isso, né? Mas sempre importante a qualidade, entende? Claro. Então, a gente veio falar um pouco de automação, até eu queria lembrar, mesmo quando a gente fazia na mão, fazia mecanografia no computador, o importante é a busca da perfeição, né? Então, é importante a gente sempre transmitir para os clientes, para todo mundo que a gente convive, que é importante a busca da perfeição. O computador, o Change, é apenas uma ferramenta, né? O que a gente sempre tem que estar preocupado é que o nosso pessoal, né, os funcionários, o caso de vocês, nossos, estejam sempre com conhecimento, entenda do que está fazendo, né? Esse é o maior segredo para obter sucesso junto à clientela, Carlos. Muito obrigado. Obrigado mesmo, meu amigo. Como diria meu filho, deixe seu like e se inscreva no canal. Pessoal, quer ir para frente? Vem com a gente. Um abraço. Tchau, tchau.